Olá, senhores. Estamos de volta. Nossa segunda semaninha aí, né? Pessoal, só lembrando, né? Eu utilizo uma ferramenta de vídeo, então esse vídeo é totalmente amador, né? Ele não é editado, então, né? Qualquer probleminha, né? Que acontecer, qualquer coisa aí, né? Vocês relevem, né? Considerem aí, porque eu gravo esse vídeo de forma corrida, ele não é editado, né? Porque é um vídeo bem amador, beleza? Então, né? Só para a gente começar a nossa semana, me acompanhe aí da sua casa, né? Ou do seu ambiente de estudo, onde quer que esteja, virtualmente, né? A gente vai abrir aqui no Moodle a sua segunda semana, né? A gente tem as instruções para a semana 2. Você tem um fórum de dúvidas, né, que é importante, caso você tenha alguma dúvida para abrir um tópico. Você tem um conteúdo da semana 2 em slides. Você vai ter a videoaula, né? Também essa que eu estou ministrando a vocês. E depois vocês têm os vídeos complementares. Os vídeos complementares são extremamente importantes, porque um fala do processo do Fordismo, que a gente vai ver ainda nessa aula, né? Como que se deu o processo criado por Henry Ford, né? Que revolucionou tanto a indústria automobilística na época. E depois você tem um vídeo Just in Times, um vídeo muito importante, né? Porque ele fala de como surgiu o Just in Time. O Just in Time é utilizado até hoje, né? Surgindo no modelo Toyota de produção. Depois você tem o glossário da disciplina, né? O que é o glossário? O glossário você vai utilizar dentre as letras do alfabeto, você vai utilizar uma letra para escrever um conceito sobre o que a gente tem estudado dentro de teoria geral da administração, né? Aí você vai ver as orientações certinho, né? Se eu não me engano, são dois conceitos. Muito importante, pessoal, é que o conceito é a partir da sua fonte pesquisada, né? Você vai pesquisar, colocar a sua referência, a partir disso você constrói o conceito dentro de teoria geral da administração. Não é copiar e colar, não, hein, pessoal? Toma bastante cuidado com isso daí. E o seu estudo de caso? O estudo de caso versa o sistema Toyota de produção, né, para que você entenda um pouco mais na prática, né, e proponha soluções para a problemática apresentada. Beleza? Então vamos começar aqui na nossa administração científica, né? O principal nome da administração científica foi Frederick Winslow Taylor, né? Ele foi o fundador do pensamento da administração. Ele é considerado o pai da administração científica. Professor, mas o que foi a administração científica? A administração científica foi a primeira escola da administração. Qual que era a ideia? Hoje a gente, né, é muito tranquilo a gente observar algumas normativas, né, algumas sistemáticas dentro das empresas normalmente. Porém, lá atrás, como é que isso era? Né? No final aí do século XIX, né, já tem um tempinho, Taylor começou a se pensar uma uma forma de entender a administração. Então ele fundou a primeira escola da administração, a administração científica. E qual que era a principal ideia naquela época? Era racionalizar e padronizar tudo, ou seja, tornar o meu trabalho um pouco mais racional. E qual que é a maneira lógica de se fazer um trabalho, né? A maneira padronizada. Né? Você tem o estudo de tempos e movimentos, né, que Taylor adotou, né? Como é que era o estudo de tempos e movimentos? O estudo de tempos e movimentos é o seguinte: você tem cronometrado o tempo para fazer qualquer coisa. Porque pode ser que venha a haver algum desperdício de tempo, né? O funcionário X numa determinada tarefa que ele deveria gastar meia hora, ele está gastando 2 horas. Por quê? Né? Lembrando o princípio básico dentro da administração, que tempo é dinheiro. Né? A gente está falando de, principalmente, né, dentro de teoria geral de administração, de empresas privadas. Então você tem a questão de tempo, ser dinheiro ali,
contanto que você economize em várias outras ocasiões, né? Pessoal, só para lembrar, essa videoaula ela é feita para vocês, mas para você ter o seu caderno fazendo suas anotações, tá? Porque às vezes no slide, em tópicos, às vezes você não consegue pegar, então sempre tem que ter o caderno também para fazer as anotações ou da videoaula ou dos textos postados, né? Para melhor conhecimento, né? E compreensão da disciplina, tá ok? Vamos lá, Taylor ele foca também na eficiência, né, das tarefas realizadas. O que que é eficiência? Eficiência é a melhor maneira de se fazer alguma coisa. Professor, então se é a melhor maneira de se fazer alguma coisa, ó, lembra lá que a gente viu na aula passada, falando sobre eficiência no perfil do administrador. É a melhor maneira de fazer alguma coisa, então por isso que ele criou o quê? Métricas para se melhorar a sistemática dentro de uma organização. Ou seja, você tem um, você tem um entendimento de Taylor de que é possível racionalizar ou padronizar o trabalho, ou normatizar, criar normativa para ficar um pouco mais fácil de se trabalhar. E aí o Taylor ele teve a ênfase nas tarefas, como vai ser realizada aquela tarefa diariamente, né? Então é só gravar Taylor tarefas. Como essa tarefa vai ser organizada diariamente? Como que eu vou proceder? O que que eu vou fazer? Então ele estabeleceu o desenho dos cargos e tarefas. Hoje em dia é muito tranquilo. A gente vai numa empresa, desempenhar determinado cargo, esse é o primeiro dia na empresa. Às vezes tem uma normativa, né, que você precisa de seguir, tem um determinado manual que você vai lendo, né, e você vai trabalhando de acordo com a normativa. Né? A figura é bem interessante do slide, ele mostra a administração científica como a teoria da máquina. Né? Você tem aí também que Taylor, ele organizou, ele implementou, na verdade, a ORT, que é a Organização Racional do Trabalho. Algumas coisas eu já falei, como estudo de tempos e movimentos, ele estuda a fadiga humana, né? Estou lendo um livro um pouco mais recente, e ele fala desse estudo de Taylor. Porque uma coisa que hoje para a gente parece um pouco óbvia, não era na época das primeiras escolas da administração, né? Como a fadiga humana. Taylor, ele fez por meio de experimentos, né? Ele comprovou que o trabalhador, só porque ele tem uma carga horária de 8 horas, então se eu dobrar a carga horária, 16 horas ele vai produzir mais. Não, Taylor começou a entender esse estudo da fadiga humana. A divisão racional do trabalho que ele fez com a especialização do funcionário, e a especialização do funcionário é muito importante a gente falar aqui porque o funcionário ele fica especialista em determinada função, então ele provavelmente ele consegue produzir mais e melhor. E às vezes é um custo reduzido porque produz um pouco mais rápido. Né? Eu gosto de dar um exemplo aqui numa corrida de Fórmula 1, né? No pit stop que o automóvel ele para ser trocado os pneus, né? O operador lá, o rapaz que troca o pneu, ele troca em segundos aquilo, porque é um especialista, ele faz aquilo constantemente, né? No desenho de cargos e tarefas, eu já falei alguns incentivos salariais, né, que Taylor começa a se pensar, a gente vai falar um pouco mais para frente, assim como o homo econômicos, né, que a gente vai falar nos próximos slides. Condições de trabalho e padronização, que eu já falei para vocês. Então, né, vou indo para o próximo slide, aí a gente tem a ideia básica, o princípio básico de racionalizar o trabalho. Né? Então, se eu racionalizo, transformo de uma maneira um pouco mais lógica esse meu trabalho, eu começo a, por meio do estudo de tempos e movimentos, economizar movimentos inúteis, né? Economia de tempo e energia dentro da minha empresa. Né? Estabeleço uma uniformidade, normas que eu já falei para vocês também, né? E uma outra vertente da racionalização do trabalho também é você começar a desenhar os cargos pautados em planos de carreira. Afinal, é isso que vocês
querem, né? Principalmente vocês que estão fazendo a graduação em administração, você já imagina, muitos de vocês, né, daqui a uns tempos, alguns já estão trabalhando, outros estão com estágio, mas daqui a um tempo muitos vão estar dentro do estágio, você já imagina como é a empresa. E, obviamente, você, enquanto funcionário, você vai querer saber qual que é o plano de cargos e salários da empresa. Então, Taylor começou a pensar isso lá atrás. E aí ele coloca a questão da remuneração fixa versus remuneração variável, né? E começa a fazer um paralelo. O que é melhor? Me responda agora você, remuneração fixa ou remuneração variável? É isso aí que você falou mesmo. Isso daí. Depende, né? Pessoal, o ideal é você ter um mix, né? Pagar ao funcionário, né, um valor fixo por mês, né, seja em forma de salário mínimo, e ter também remuneração variável, porque na remuneração variável você está valorizando a competência, a produtividade desse funcionário. Ao passo que, se você não valorizar o que esse funcionário está fazendo, está tentando fazer durante um mês, é complicado. Por exemplo, o. Ai, me fugiu o nome agora. O vendedor. O vendedor. Comissão sobre vendas do vendedor, né? E você tem aí a comissão lá que às vezes é 10%, e se ele não vender nada no período de crise? Então o ideal é que você faça um mix das duas remunerações. Aí a gente parte para a ideia do homo econômico. Professor, o que é o homo econômico da administração científica? O homem que está voltado puramente pelo salário. É aquele cara que ele não tem ambição de nada, ele não está preocupado se ele vai ter aumento de salário, né? Se ele vai crescer dentro da empresa. Às vezes até preocupa um pouco o salário, mas se ele vai crescer na empresa, se ele vai mudar de cargo, vai alcançar cargos maiores dentro da empresa, ele não está preocupado com isso, né? Se a empresa está bem ou não. Ele só está preocupado em colocar o dele no bolso e embora. Embora para casa. Se a empresa está bem ou mal, você está inovando ou não, ele não quer nem saber. Ou seja, ele não precisa de nada mais além daquele dinheiro para ele não passar fome. Essa é a ideia do homo econômico, aquele homem um pouco vadio, um pouco preguiçoso, mesmo que não tem uma perspectiva de futuro, né? E se a gente pegar a padronização do trabalho, né, a racionalização, essa figura diz bem para a gente que é o funcionário sendo dado corda e executando a sua tarefa, né? Os princípios da administração científica se confundem um pouco com as características, né, que a gente viu lá atrás do administrador, nas funções básicas. Você tinha lá o pode ser, que você tem o planejamento, organização, controle e execução. Não é você planejar. Por quê? Que foi o primeiro princípio de Taylor. Taylor pensou o seguinte: é um princípio básico, né, que deve ter as empresas. Por isso que ele colocou como o primeiro, para evitar a improvisação. Tudo que é improvisado, você pode ver no seu dia a dia, sai mais caro. Ah, é uma coisa urgente, vai sair mais caro porque não foi planejado, não foi pré-programado nos custos da organização. O próprio produto que você compra, você pode esperar os 7 ou 15 dias, ou você pode querer que ele chegue no outro dia, só você está disposto a pagar mais por isso, né? A organização, que é o segundo princípio aí da administração científica, né? Os funcionários, eles vão ser colocados, treinados, desenvolvidos em áreas diferentes, né? Isso vocês vão ver muito à frente aí na parte de gestão de pessoas, né? Provavelmente com a professora Jordano. A parte de controle, aí, né, você vai controlar tudo que está sendo, o que vai ser feito, o que está sendo condicionado, né, dentro das organizações, nas provisões, e por fim a execução, né, onde você executa o trabalho pura e simplesmente. E aí a gente entra no nosso próximo slide aí, num grande movimento da administração científica, que foi o Fordismo, né? O Fordismo ele foi um movimento iniciado por Henry Ford, que dirigiu a Ford Motor Company, né, com o objetivo de vender carro de luxo
a pessoas que não tinham condições de comprar carro, porque, veja bem, hoje em dia vocês têm, né, não é tão simples hoje comprar um carro, né? Porém, na época era muito mais complicado. E aí, as pessoas não poderiam adquirir, não tinham dinheiro para adquirir carros. E aí, o Ford teve essa ideia: não, eu vou fazer carro de luxo para a maioria da população, muitas pessoas comprarem. Porém, utilizando os seus princípios. Padronização, racionalização de tudo, que eram os princípios, na verdade, não dele, da administração científica. Por isso que Ford é incluído dentro dessa primeira escola da administração, né? E aí ele promove que, ainda no século XX, né, início do século XX, ele é a grande produção em massa. É a produção em massa, ou seja, ele vai produzir muitos carros sob uma linha de montagem. Professor, mas o que é esse conceito de linha de montagem? Na linha de montagem, quem movimenta são os produtos, os materiais, o trabalhador ele fica estático. E aí o trabalhador ele está estático na linha de montagem, quem vai passar, por exemplo, no caso do Ford, é o carro, né? Aí uma parte vai monta o chassi na célula de produção, o chassi do carro, outro vai montar os faróis do carro, vai montar, sei lá, as rodas do carro, e por fim o cara vai montar o motor do carro. Então, cada grupo, cada célula de produção é especialista em determinada coisa. E a pessoa, ela, como ela é especialista, é, ela acaba produzindo muito mais rápido, né, de maneira muito menos custosa. Então, o processo sobre a linha de montagem ele fica muito mais rápido. Lembrando, pessoal, que esse processo hoje ele é praticamente todo robotizado, todo automatizado dentro das organizações. Mas foi uma sacada muito boa de Ford, porque além da produção em massa e a produção sobre a linha de montagem, a ideia de uniformidade, a frase de Ford era o seguinte: o cliente ele pode ter o carro da cor que ele quiser, contanto que for preto. Ou seja, o que ele está falando? Eu vou produzir um carro padronizado. As pessoas que não poderiam comprar, podem comprar. Só que era o seguinte, as pessoas iam na rua tinham que gravar a placa, porque os carros eram todos iguais, que é o modelo Ford T, conhecido como Ford Bigode também. Né? E algumas características para a gente colocar aí do próximo slide: produção em massa, produto uniforme, que a gente já falou, aumento de produtividade, linha de montagem. Né? Lógico, se eu tenho uma linha de montagem profissional especializada, você tem uma produção em menor custo. Lembrando que em movimento na linha de montagem são os materiais, no caso os carros. Os trabalhadores ficam estáticos nas suas celas de produção. Esse modelo Fordista ele durou durante muito tempo, tá, pessoal? Questão de quase um século aí. E ele veio a ser aperfeiçoado, melhorado pelo modelo Toyota de produção com Toyota, né, que fundou a empresa que hoje nós conhecemos. E esse modelo ele só mudou a partir de 1960, né? Foi um movimento toyotista e acabou-se o movimento fordista barra taylorista. Por que, professor? Na época de Taylor. Porém, por que é bom o nome fordista? Eu particularmente gosto mais, porque dá crédito ao seu autor. Né? Então, o modelo Toyota de produção a partir de 1960, você tem uma maior flexibilização ali do trabalho, do estilo de trabalhar de Henry Ford. Porém, com uma menor concentração de estoque, né? A gente vai falar rapidinho disso daí. No nosso próximo slide aqui, você tem algumas características. Essa primeira é uma das mais importantes características do sistema Toyota de produção. Por quê? É a automatização do sistema. O que é a automatização? Começa a ter máquinas dentro de uma linha de montagem. Lembra que eu falei para vocês que agora é robô? Dentro de uma linha de montagem você tem máquinas. Aconteceu algum problema, para a produção na hora. Por quê? Se não parar essa produção, a produção ela vai continuando em fluxo contínuo. No final você vai ter uma perda muito grande. Né? Tanto é que, não sei se vocês já ouviram falar, existem alguns produtos que determinados, o lote de produção foi defeituoso.
né? Isso daí eles só descobrem depois. A gente vai ver isso quando nós estudarmos logística dentro do nosso curso, né? A questão da logística reversa. Opa, teve um problema. Tanto é que tem um recall de carros, né? Chamando para consertar determinada falha no produto, determinada falha no volante. Né? Por quê? Detectou um problema, só que esse problema foi detectado depois. Na automatização do sistema Toyota, a ideia é que se detecte na hora para evitar maiores prejuízos. O segundo aí também é extremamente importante, é o just in time. Pessoal, o que é o just in time? Just in time é a produção sob um estoque mínimo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas pessoas falam que just in time é estoque zero. Não é, porque estoque em qualquer área da administração, você tem o princípio básico de planejamento. Para você planejar, você tem que ter um estoque mínimo. Para quê? Urgência, emergência, aconteceu algum problema, você precisou de atender, você tem o seu estoque mínimo. E muitas pessoas tendem a falar em estoque zero, o que não é viável, né? Se uma empresa ela não tem o mínimo de estoque, ela vai gastar muito mais para atender um cliente. Imagina uma montadora que prometeu para o cliente o carro no final de semana e aí a revendedora lá de motor, né, deu problema no motor e, enfim, a montadora não estava com estoque zerado, né, não previu algum problema de motor, enfim, não consegue entregar. O cliente vai queimar essa loja, né? No caso a montadora e a concessionária que revendeu para ele, né? E um nome manchado da empresa no mercado hoje em dia, a gente sabe que é um problema muito grande. Então, para não ter esse nome manchado, por isso a ideia do just in time, do estoque mínimo, é muito interessante que você veja o vídeo do just in time. É um vídeo mais antigo, mas como é do Telecurso 2000, ele é bem didático para explicar, né, essa característica do modelo Toyota de produção para a gente. O Toyota ele flexibilizou um pouco mais a mão de obra, tornando os trabalhadores que a gente vê hoje multifuncionais, né, assumindo várias funções, várias tarefas. O controle de qualidade que ele vinha implementando também, que cada setor seria responsável pela produção em determinada situação, né? E principalmente o controle devido à automatização, né? Você faz, querendo ou não, um controle de qualidade também, né? Já que o ideal é que não tenha erros. Acontecer um erro para a linha de produção. E por fim, um conceito importante também de terceirização subcontratação. O que é terceirização? Eu contrato ou terceirizo um trabalho de maneira que alguém possa fazer melhor e menos custoso para mim. Vamos dar o exemplo do IFES. O principal área do IFES é a educação, né? Ou, digamos assim, o norte do IFES seria a educação. Então, trabalhos como jardinagem, construção, cantina, limpeza, né, sala de aula, limpeza do edifício, eu terceirizo, né? Eu deixo para empresas que já são especialistas naquela função. Então, terceirizo tudo que não for atividade fim, como educação, eu terceirizo. É isso que as empresas fazem hoje. Beleza, pessoal? A gente termina aqui o conteúdo, nossa segunda semana, sempre lembrando aí no nosso último slide, né, de algumas dicas gerais sobre o mútuo, né? Participe dos fóruns, interage com seus colegas de turma, suas atividades, sempre faça dentro dos prazos. Assista sempre os vídeos, pessoal, né, que são postados, às vezes vídeo aula, às vezes vídeo, os materiais e sempre o caderno, as anotações. Não esqueçam de ter o caderno para fazer todas as anotações necessárias para complementar os seus estudos. Ok, pessoal? Então, até a próxima semana.